Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Rafael Sterne e eu estou terminando o meu doutorado aqui no Instituto Weizmann e eu gostaria de contar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa, um pouco sobre a minha história também, né? Bom, eu sou do Rio de Janeiro, nasci e cresci no Rio de Janeiro, estudei lá minha vida toda e depois eu fiz a minha faculdade de Geografia na UF, a Universidade Federal Fluminense, com um ano de intercâmbio ainda na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, né? Depois eu fiz o meu mestrado no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde eu trabalhei medindo as partículas atmosféricas emitidas pelas queimadas na Amazônia bom, medindo seus efeitos no clima, né? Todos os efeitos que essas partículas vão ter no clima, na atmosfera, com as nuvens e tudo mais. O meu mestrado foi com orientação do professor Paulo Artacho da USP, então também tive uma passagem pela USP aí de um ano, quase um ano e meio. E, bom, desde então estou aqui no Instituto Weizmann, já faz um pouquinho mais de 4 anos. Estou nos estágios finais aí do doutorado, de entrega da primeira versão da tese. E, bom, vamos lá, vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu venho feito até então aqui, né? Bom, então vamos lá. A minha grande área de interesse, né, desde a faculdade em Geografia, né, passando por esse mestrado na Amazônia e meu doutorado aqui no Weizmann, é a interação da superfície com a atmosfera, ou da vegetação com o clima, né? Ou como cada uso diferente que a gente faz do solo vai impactar no clima de formas muito diversas, né? Então, bom, vamos lá. Estou aqui no laboratório do professor Dani Akir, do Instituto Weizmann. Bom, primeiro vamos falar um pouco, né, sobre por que é importante, né, a gente entender justa vegetação, né, nesse contexto de clima. E, bom, vamos lá. A gente vive num mundo, né, numa época do mundo de uma mudança climática muito drástica, né, e que ela está sendo causada principalmente pela atividade humana, tá? As nossas atividades estão causando uma mudança muito dramática e muito rápida no planeta, de forma que provavelmente nunca aconteceu antes na história do planeta nessa velocidade. Tá? Então, a principal fonte, né, dessa alteração que a gente está causando no clima é a emissão de gases de efeito estufa. E as duas principais fontes, né, de emissão de gases de efeito estufa são a queima de combustíveis fósseis, por um lado, que domina a emissão também, né, quase 86% aí da emissão, né, são quase 10 gigatoneladas de carbono por ano. Gigatonelada é bilhão de toneladas, ou seja, quase 10 bilhões de toneladas de carbono a gente lança na atmosfera todos os anos, queimando principalmente carvão, gás natural e petróleo, né? Mas tem um componente aí importante também, de cerca de 14%, e principalmente no caso do Brasil, né, de emissão de gases de efeito estufa proveniente de queimadas da biomassa, queimadas da floresta, desmatamento em geral, né, que, enfim, a própria decomposição da biomassa causa essa emissão. Porque a gente tem que pensar que a vegetação, as árvores, são um grande reservatório de carbono. Elas são feitas, né, praticamente metade é puro carbono. Então, quando a gente deixa ela se decompor ou queima, boa parte desse carbono ele vai parar na atmosfera. Mas o carbono que a gente emite, né, anualmente para a atmosfera, somando aí da 11, né, quase bilhões de toneladas de carbono, ele não fica todo na atmosfera, né, cerca de 44% de fato fica na atmosfera, com todos os efeitos que isso tem. Né, uma parte é absorvida aqui pelos oceanos, né, cerca de 23%. Mas, enfim, os oceanos vêm ficando cada vez um pouco mais quentes, mais ácidos. Eles têm perdido um pouco essa capacidade de absorver principalmente o CO2, né? E, e mesmo assim, a escala de absorção do carbono pelos oceanos é bem mais lenta. Agora, a vegetação, é quase 30% de todo o carbono que a gente emite anualmente para a atmosfera, ele é absorvido pela vegetação, né? Vale lembrar que o CO2 é a principal matéria-prima da fotossíntese, né? É tipo o alimento das plantas. E ao contrário do oceano, as plantas, na verdade, estão aumentando a sua capacidade
de absorver esse CO2. A gente tem que pensar que se tem mais oferta de alimento, né, digamos assim, é mais fácil para as plantas fazerem a fotossíntese e tudo mais. E por isso que é muito importante a gente tentar entender esse componente do ciclo do carbono, né, que é a absorção pelas plantas, para entender como funciona toda essa nossa dinâmica de emissão de carbono na atmosfera e mudanças climáticas. Tá? Enfim, existe uma imprecisão aqui nesses números todos, são números muito complicados de entender, de compilar, cerca de 4% de incerteza, mas o quadro geral é esse aqui. Para a gente entender a importância, né, da dinâmica da vegetação no ciclo do carbono, eu quero mostrar esse gráfico aqui. Ele é um gráfico que, para quem gosta, já estudou um pouquinho de mudanças climáticas, se interessa pelo assunto, né? É um gráfico famoso que ele mostra o aumento contínuo de CO2 na atmosfera, que está sendo medido numa das estações mais antigas aqui no Havaí, né, desde a década de 1960 até agora. Né? E a gente tem um aumento constante aí de CO2 todos os anos, tá, na atmosfera. Só que tem um detalhe muito interessante, que demorou muito para eu aprender o que é nessa curva, que esse aumento não é uma linha reta, né? É um aumento que parece que tem mais ondinhas nesse aumento, apesar da tendência final ser o aumento, né? E essas ondinhas, né, é um ciclo anual. Todo ano tem um pico de carbono e aí de repente baixa relativamente bastante, quase 10 partes por milhão, o que é bastante. E aí aumenta de novo, aumenta mais ainda, mas aí baixa de novo, aumenta mais ainda. Por que, né, se a gente tem esse ciclo dentro do ano do aumento do CO2? E a vegetação é a resposta. Porque a gente tem que pensar o seguinte, a maior parte da área continental do nosso planeta está no hemisfério norte, e as maiores florestas do nosso planeta estão no hemisfério norte, né, principalmente na faixa boreal, lá no norte do hemisfério norte, que no inverno faz muito frio. O solo congela, as árvores perdem as folhas e deixam de fazer a fotossíntese. E durante vários meses, né, então a gente tem uma alta de CO2 na atmosfera durante esse período de dormência, né, dessas árvores do hemisfério norte. Quando chega a primavera e o verão, elas recuperam, criam folhas novas e começam a fazer muita fotossíntese, aí a gente tem a baixa e depois aumenta de novo. Né? Então, a gente pode ver como a resposta da vegetação para a concentração de CO2 na atmosfera é muito forte, é muito potente e muito rápida, que é uma questão de semanas, poucos meses, que a gente já vê essa diferença muito dramática. Então, só um exemplo, né, de como é importante a gente estudar a vegetação nesse contexto. E, bom, por que a gente está falando tanto de CO2 na atmosfera? Né? Qual é o problema do CO2 ficar na atmosfera? O problema do CO2 ficar na atmosfera é que ele é um gás do efeito estufa. E o que é uma estufa? Tá, vamos entender o que é uma estufa. Estufa é uma estrutura que permite a radiação solar penetrar, mas não permite a radiação térmica sair. São radiações que têm um comprimento de onda, têm um comportamento, uma frequência diferente. Tá? A radiação solar é muito potente, ela penetra superfícies transparentes, tipo vidro e tal, ela aquece o que tiver dentro dessa estrutura, e essas coisas aquecidas emitem uma radiação bem menos potente que não consegue sair da estufa. Tá? Isso, por exemplo, permite que a gente cultive verduras e alimentos em lugares frios, mas isso acontece também na atmosfera do nosso planeta, por causa de certos gases que têm uma certa interação com o comprimento de onda, né, frequência específica da temperatura. Só que isso, na verdade, é muito bom que tem esse efeito estufa, que a nossa atmosfera se comporte como uma estufa, porque não se assustem com essa imagem, com essas fórmulas. Essa imagem aqui da radiação é só para mostrar como que existe toda uma interação muito, muito delicada com a radiação que vem do Sol, que é refletida e absorvida, a radiação emitida pela Terra também é absorvida e refletida, e fluxos não radiativos também. O que importa é que, assim, o planeta Terra recebe radiação do Sol, se aquece, e cada material, de acordo com a sua temperatura, vai emitir radiação também, que é radiação térmica, tá? A temperatura. E existe uma maneira relativamente simples da gente, se a gente conseguir medir essa radiação, a gente consegue descobrir qual é a temperatura que o corpo que emitiu aquela radiação estava. Tá? Através dessa fórmula aqui do Stefan Boltzmann, não é tão complicado quanto parece. E assim, lá da estação espacial, dos satélites que estão no espaço,
olhando para a Terra, a gente mede a radiação que sai da Terra e a gente consegue derivar que a temperatura da Terra, vista do espaço, é de 18 graus negativos, a temperatura média do planeta Terra. E isso é um pouco estranho, né? Porque se a temperatura média do planeta Terra fosse realmente 18 graus negativos na superfície, o planeta seria uma grande bola de gelo e praticamente nenhuma vida complexa poderia viver aqui. Só que como a gente tem a atmosfera que causa um efeito estufa, a temperatura média global na superfície do planeta é 15 graus positivos. Tá? Então tem uma diferença aí de 33 graus positivos que é causado, de 33 graus, que é causada pela existência da atmosfera e pelo efeito estufa que ela causa. Isso é essencial para a existência da nossa vida e da nossa, enfim, sociedade, né? Só que o que aconteceu? Desde que começou a Revolução Industrial, né, cerca de 200 anos, acho que é o período mais forte assim, das emissões de gases de efeito estufa, a temperatura média global do planeta já aumentou 1 grau. E você pode pensar, pô, mas 1 grau é muito pouco, né? A gente não sente tal. Mas assim, a temperatura média anual, tá? Então, assim, é uma temperatura que leva em consideração diferentes estações do ano, dia e noite, o Polo Norte, o deserto do Saara, enfim, tudo isso na média aumentou 1 grau. Mas só para a gente ter noção de como essas médias são importantes, tá? Na última era glacial, a temperatura média do planeta era 5 graus menor. Então, assim, se uma diferença da temperatura que a gente tinha, enfim, agora, né, para a era glacial é 5 graus a menos, imagina o que uma diferença de 5 graus a mais vai causar. E a gente já aumentou 1. Tá? Então, é uma coisa realmente muito complicada e essa variação de 5 graus da era glacial para a nossa era levou milhares de anos e a gente já conseguiu aquecer 1 grau em 200. Então, assim, é uma coisa realmente muito, muito rápida, muito drástica e preocupante. Bom, as projeções são que o Acordo de Paris está tentando limitar, né, esse aquecimento a 2 graus até o final do século, mas a maioria dos especialistas já concorda que não vai ser possível, que o aumento real vai ser muito maior, que pode passar de 5 graus já até o final desse século. Então, a situação é bastante preocupante mesmo. E, bom, vamos lá, vamos agora entender o papel da vegetação nisso e como que entendendo a vegetação melhor, a gente pode trabalhar para melhorar essa situação ou evitar uma catástrofe maior, tá? Então, vamos lá. Essa figura aqui pode parecer bastante bagunçada e complexa, a gente não precisa entender tudo agora, mas é para mostrar que a situação ela é bastante bagunçada e complexa mesmo, tá? Porque além do efeito da fotossíntese, que a gente conhece, né, da escola, que as árvores absorvem CO2 da atmosfera e liberam oxigênio, apesar disso ser um efeito muito importante, tem muitos outros efeitos que a vegetação tem no clima, né, interage com a atmosfera, que são muito mais complexos e podem ter efeitos opostos no clima, de aquecimento, de resfriamento. E, bom, vamos lá. Então, só para dar alguns exemplos, tá? A gente tem aqui a parte da radiação, tá? No canto aqui superior esquerdo, que, bom, cada superfície, de acordo com a sua cor, vai ter uma capacidade de refletir ou absorver a radiação de formas diferentes. Eu vou explicar isso com mais detalhes depois, mas, enfim, tem todo o balanço com a radiação que é importantíssimo. Aqui no canto superior direito tem o balanço da água, né, que, enfim, as árvores, as plantas em geral, emitem vapor d'água para a atmosfera, e isso é essencial para o ciclo hidrológico, o papel da vegetação nisso também, e para o clima, eventualmente. Tá? Temos também todo o comportamento do calor e do ar através de vórtices turbulentos, que a gente vai falar disso também com mais calma depois, e as partículas aerossóis, que também foi até mais o tema do meu mestrado, né, bom, as árvores podem emitir partículas diretamente, né, através de material pequenininho em decomposição, ou pólen, esporos de fungos, né, detritos de alguma coisa. E também tem os compostos orgânicos voláteis, que são gases que as árvores emitem, que têm várias funções super interessantes, até de comunicação entre as árvores. É uma coisa impressionante. E esses gases, eles vão acabar sofrendo processos oxidativos na atmosfera e vão virar partículas também,
tá? E essas partículas são essenciais para a formação de nuvens. Bom, primeiro essas partículas interagem com a radiação na atmosfera, elas podem absorver a radiação, espalhar, e elas também vão interagir com o vapor d'água, tá? O vapor d'água ele vai usar essas partículas para se colar e condensar para formar as gotas e formar as nuvens. Sem essas partículas não tem nuvens, mas dependendo da quantidade de partículas e tamanho, as nuvens vão ser muito diferentes. Então, temos aí também uma interação muito importante nesse sentido. Fora, enfim, outras coisas também, mas vamos lá. Vamos entender agora alguns componentes, tá? Vamos entender aqui a parte da radiação, do albedo, que a gente chama também de ciclos biogeofísicos. Tem outros também, mas vamos falar do albedo aqui, tá? É o seguinte, quando a gente vai pegar sol com uma camisa branca ou uma camisa preta, a gente sente mais calor com a camisa preta, não é? Isso é porque, assim, cada cor tem uma propriedade de refletir e absorver frações diferentes da radiação. As cores escuras absorvem mais radiação e refletem menos. As cores claras refletem mais radiação e absorvem menos. Então, quando a gente vai para a neve, por exemplo, e está frio pra caramba, a gente tem que usar óculos escuros, porque a neve ofusca, né? Porque a neve é muito clara e ela reflete muita radiação de volta para o espaço. E aí pega na gente, ofusca, é muito ruim, né? E, enfim, a areia também, né? E aí tem uma foto, a gente tem essa foto aqui embaixo, né, que mostra o fundo, que era um deserto, e uma floresta que foi plantada em cima do deserto, mudando completamente a cor, né? O deserto é muito claro, a floresta é muito escura, então tem um efeito aí, em primeiro lugar, de uma absorção maior de radiação. Uma radiação que chega no planeta Terra, ao invés de agora ser refletida para o espaço, uma parte maior fica no planeta. E aí tem um potencial muito grande de aquecimento. Então, tem um efeito aí, tá? Se a gente for considerar só isso, de aquecimento para o planeta, só se a gente for considerar o balanço radiativo. Mas a gente tem que considerar outras coisas também, que a gente vai falar mais para frente. Mas vamos falar também um pouco da água, que também faz parte do ciclo biogeofísico, tá? Porque é o seguinte, assim como a gente sua, né, para se refrescar, para manter, para regular nossa temperatura, as árvores fazem a mesma coisa. Então, assim, para absorver o CO2, que é o alimento delas na fotossíntese, né, a matéria-prima, elas precisam abrir certos poros que tem principalmente nas folhas, tá, chamados estômatos, e é exatamente como os poros da nossa pele. O estômato abre, absorve o CO2, só que deixa escapar vapor de água. Tá? Então, assim, as árvores que elas vão, né, sugando a água líquida do solo, essa água líquida se torna vapor dentro do tecido das plantas e escapa como vapor para a atmosfera. Quando a água muda de fase de líquido para vapor, ela absorve calor. E quando ela vai para a atmosfera e lá em cima ela condensa e vira líquido de novo e chove, ela libera aquele calor na atmosfera. Então isso é um processo, em primeiro lugar, de transferência de calor muito importante. Em segundo lugar, de transferência de água, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a Amazônia. Tá? Cada árvore na Amazônia, são árvores muito grandes, no clima muito úmido, elas podem lançar até 1.000 litros. Uma árvore só pode lançar 1.000 litros de água por dia para a atmosfera. Agora, imagina bilhões de árvores mandando cada uma 1.000 litros por dia para a atmosfera. É água pra caramba. Tá? E esse é um dos segredos da Amazônia ser uma floresta tão grande e tão exuberante, tão tropical, mesmo 3 ou 4 mil quilômetros longe da fonte principal de umidade, que é o oceano. Né? Então você tem lá as chuvas que o oceano traz, na parte da Amazônia que está mais perto do oceano, e tem os ventos alísios, né, que vão empurrando, né, essa umidade para dentro, só que essa umidade poderia ir se perdendo com o caminho. Depois de passar por 3, 4 mil quilômetros de área só continental. Só que aí a gente tem a Amazônia lá, né, que recicla uma boa parte desse vapor de água. Então, boa parte da chuva que cai na Amazônia é enviada para a atmosfera de novo como vapor, os ventos alísios sopram mais para o interior do continente ainda, e você chega a 4 mil quilômetros longe do mar, quase na Cordilheira dos Andes, e você tem uma taxa de precipitação altíssima, uma das maiores do mundo. Né? Quando bate nos Andes, essa umidade ainda é desviada e é exportada para outras partes da América do Sul, que não tem nada a ver com a Amazônia, mas recebem essa umidade da Amazônia e é essencial, né, para o abastecimento hídrico de população, de ecossistemas, de agricultura, de muita coisa.
tá? Então, isso é uma questão muito importante também. Mas, pô, eu tô falando de água aqui, eu tô aqui pô, em Israel, no meio do deserto, né, no Instituto Weizmann, o que tem a ver? Tem muito a ver porque é muito importante, né? A gente está aqui, Israel é basicamente um país na região semiárida, tá? E se a gente olhar para o mapa aqui no lado esquerdo, a região semiárida ocupa cerca de 18% da superfície continental, da superfície terrestre do planeta. E se a gente for considerar o clima árido, aí é mais ainda, é 40% tudo. Só que se a gente olhar o mapinha da direita, onde tem esses triângulos azuis, cada triângulo azul é uma estação de medições de um tipo que eu vou mostrar, explicar daqui a pouco, tá? E a maioria está aqui na Europa, né, lá no Japão, na China, um pouquinho nos Estados Unidos, na Amazônia, mas no clima semiárido e no árido quase não tem. E aí é muito importante, bom, tem uma, né, se a gente vai ver aqui, tem um triângulo azul solitário ali, que é o nosso laboratório aqui do Weizmann, e a gente tem que entender o funcionamento e o equilíbrio climático do clima semiárido com a atmosfera terrestre, porque isso vai ser essencial para a gente entender o clima do planeta como um todo. Tá? Então, assim, a gente trabalha aqui numa região muito interessante. A gente tem que entender que a área de Israel, depois de milhares de anos de muita ocupação humana, agricultura, pastagem, impérios tirando madeira para diversos usos, é uma área extremamente degradada. Tá? Cerca de 100 anos atrás, Israel tinha cerca de menos de 1% de cobertura florestal. Hoje em dia tem cerca de 7% ou até um pouco mais. Tá? Parte porque Israel ativamente plantou florestas, mas parte porque também leis de conservação permitiram que uma vegetação natural se regenerasse. E a maior floresta plantada de Israel é a floresta de Yatir, que está aqui no mapa bem no meio do deserto. Se vocês olharem o mapa mais à direita, onde tem toda a área sul, que é uma cor vermelha só, isso é todo deserto mesmo, mas os pontinhos amarelos que tem no norte da área verde já são uma vegetaçãozinha, e a floresta de Yatir está exatamente ali. Tá? É uma floresta grande, a maior floresta plantada de Israel, tá? Cerca de quase 3 mil hectares. Para quem conhece a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, é quase o mesmo tamanho. Tá? A Floresta da Tijuca um pouquinho maior, mas só para a gente entender a dimensão. Numa área onde chove menos de 300 milímetros por ano. Tá? Na Amazônia, por mais de 2 mil, na maior parte da Amazônia. No sudeste do Brasil também quase muito mais de 1.000. Aqui é um índice de chuva que a maioria dos especialistas, se você fosse perguntar, vai ter uma floresta que consegue sobreviver ali? Ele vai dizer que não. E como é que essa floresta sobrevive? Bom, tem muitas questões, tá? Uma delas é que essa floresta é basicamente uma espécie de árvore só, que é o Pinus alepensis, é o pinheiro de Jerusalém, é um pinheiro nativo aqui da região, né? Enfim, tem vários debates, o que essa região era no passado, né, longínquo aí de 10 mil anos atrás, como é que isso se degradou, se era floresta, se não era, como é que era. Mas, enfim, aqui tem uma imagem, né, de como a floresta foi plantada realmente, árvore por árvore. Tá? No início, a densidade dela era 10 vezes maior do que é atualmente. As árvores não estavam conseguindo sobreviver naquela densidade, então teve todo um trabalho de manejo aí na década de 80 para diminuir a densidade das árvores, né, por área. E isso realmente fez toda a diferença para a floresta sobreviver, né? Hoje em dia é uma floresta muito... Isso é muito importante, tá? Porque é uma floresta muito heterogênea, muito aberta, mas isso é um dos segredos também da sobrevivência dessa floresta. Mas vamos lá, vamos falar sobre as nossas medições aqui do meu grupo de pesquisa, que elas se baseiam numa técnica, tá? Muito difundida mundialmente para a gente entender essas interações entre a floresta e o clima, chamada edge covariance. Tá? Em português seria algo como a covariância de vórtices turbulentos. Tá? É um nome muito pomposo, mas vamos entender. Não é tão complicado não. Tá? Vórtice turbulento é uma coisa que é invisível, mas é o tipo de movimento que o ar faz. E as principais trocas entre a superfície e a atmosfera se dão através desses vórtices turbulentos. Tá? Teve um homem que não sei se ele tinha uma visão diferenciada, provavelmente tinha, para quem conhece os quadros dele, do Van Gogh. Talvez ele visse coisas que nós não conseguimos ver, com o olhar sensível dele, ou talvez ele só imaginou mesmo, mas ele pintou esses vórtices turbulentos aqui nesse quadro dele, né, o
noite estrelada, uma coisa linda. É bem assim, dá pra gente imaginar bem assim, como eu botei a torre aqui atrás, né, e a gente pode imaginar que esses vórtices turbulentos estão passando, né, ou subindo ou descendo, passam pela torre e a gente mede eles. Como é que a gente mede eles? Tá? Aqui eu fiz um zoom nos instrumentos da torre, e no topo aqui da torre a gente tem um anemômetro sônico. Anemômetro é para medir vento, e ele mede em 3 dimensões, em altíssima frequência, tá? São 20 medições por segundo, mede a direção e a velocidade do vento, com altíssima precisão. No mesmo ponto, a gente tem aqui um tubinho, quase no centro lá do anemômetro, que leva o gás para um analisador de gás infravermelho, que usa laser infravermelho para analisar a concentração de, principalmente, CO2 e vapor de água. Tá? Então, assim, se a gente tem a direção e a velocidade do vento com alta frequência e alta precisão, e a gente sabe quanto esse ar está carregando de CO2 e de vapor d'água e para onde, se a gente faz uma média, um método estatístico que é um pouco mais sofisticado, de meias horas, assim, né, a cada meia hora, a gente consegue saber se o fluxo, digamos, de CO2 está sendo para cima ou para baixo, ou seja, se as árvores estão emitindo mais CO2, ou seja, estão respirando, se decompondo mais, ou se elas estão absorvendo mais CO2, se o fluxo está para baixo, se elas estão fazendo bastante fotossíntese naquele momento do dia, né, que está sendo maior do que a decomposição e respiração, ou se, quanto de transpiração está acontecendo naquele momento, a intensidade disso, tá? E, aqui no canto inferior esquerdo tem os sensores de radiação, que a gente consegue medir a radiação que vem do Sol ou da atmosfera em diversos tipos de radiação diferentes, em diversas frequências diferentes. E os mesmos sensores que tem olhando para cima, né, para o espaço, tem também olhando para baixo para medir toda a radiação refletida e emitida pela superfície. Então a gente consegue fazer um balanço bem legal. E, vários outros sensores que medem pressão atmosférica, umidade, temperatura, que são essenciais para alguns cálculos que a gente precisa fazer depois. Mas uma coisa muito especial que tem aqui no meu laboratório, que é um dos meus grandes projetos do doutorado, é uma estação móvel de edge covariance. Tá? E isso é um caso único no mundo. Então, assim, quando eu cheguei aqui para o doutorado, eu crente que eu ia vestir um jaleco branco, vou para o laboratório, né, ser um cientista, né, que nem nos filmes. Eu fui parar numa autoescola e fiquei 6 meses aprendendo legislação, mecânica e a dirigir caminhão. E fiz prova, passei e tudo mais. E agora estou há 4 anos que eu dirijo esse caminhão para lá e para cá, por Israel, né? Tanto pelas estradas quanto pelo campo. É um caminhão 4x4, a gente leva para, enfim, florestas e morros, colinas. É uma coisa realmente de bastante aventura até. Tem muita história para contar sobre esse caminhão. Em outra oportunidade eu posso contar aí melhor. Mas o que eu queria enfatizar é que esse é um caso único, tá? Porque essas torres que são fixas nas florestas, que nem a que a gente tem aqui em Yatir, que nem as que eu trabalhei em Manaus ou em qualquer outro lugar do mundo, são torres que tem que, sabe, cavar fundo no chão, firmar a torre bem forte, né? Muito material, muita infraestrutura, abrir caminho, então demora meses, pode demorar anos para construir uma torre dessa. E a gente tem aqui essa antena, tá, que sai de dentro do caminhão, ela é uma antena telescópica, que ela vai entrando dentro dela mesma, e a gente transporta ela dentro do caminhão. Quando a gente chega no campo, a gente tira, a gente bota ar pressurizado na base, e ela pode subir até 28 metros. Tá? No topo dela tem os mesmos instrumentos de radiação, vento e gases que tem na torre de qualquer floresta. Tá? A gente tem também gerador para eletricidade, tem internet por satélite, tem laboratório, tem mesas e computadores dentro do container, assim, atrás do caminhão. Enfim, tem uma estrutura completa, tá? Em algumas horas de trabalho muito pesado, muito desafiador, mas em algumas horas a gente consegue montar uma estação completa de edge covariance, e isso é incrível. Isso permite a gente coisas impressionantes, que é comparar diversos tipos de vegetação diferentes ou num gradiente de climas diferentes, tá? E isso é muito interessante. A gente consegue extrair uma ciência
de altíssima qualidade com isso e, enfim, é muito empolgante mesmo a gente ter essa oportunidade aqui, eu fazer parte disso e fazer parte dessa aventura aí. Mas, bom, agora eu queria que vocês fizessem um exercício, tá, na cabeça de vocês, que é o seguinte, tá? Aqui no lado esquerdo a gente tem uma foto da floresta de Yattir, vista de cima, de drone, e uma floresta na Finlândia, no norte da Europa, também vista com o mesmo drone, por sinal, e o colega meu tirou as fotos. Eu queria que vocês pensassem assim, qual dessas duas florestas vocês acham que faz mais fotossíntese, que é mais ativa, tá? Fotossinteticamente? Pensa um pouquinho e vamos olhar a resposta. Que a resposta não é tão simples, tá? Eu não consigo dizer, não dá para dizer de forma direta que tem vários níveis da resposta, tá? Então vamos pensar o seguinte. A gente pode falar em termos de NEE, que é Net Ecosystem Exchange, que é assim, é muito difícil a gente medir a fotossíntese de forma direta, tá? Na verdade é impossível até agora, e uma parte do meu doutorado é um projeto muito legal de medir um gás, que em português acho que ele se chama sulfeto de carbonila, alguma coisa assim, COS, tá? É um carbono, um oxigênio e um enxofre, que ele é absorvido pelas plantas e não é emitido. Então, quando a planta vai absorver o CO2 para fazer a fotossíntese, ela absorve o COS também, não emite, e se a gente consegue medir o fluxo do COS, a gente consegue medir mais ou menos, e ele tem uma relação, né, de o quanto do COS a planta absorve, o quanto do CO2 ela absorve. Então, enfim, dá para medir a fotossíntese de uma forma mais direta com o COS. Isso é um ramo da ciência que está nascendo nos últimos 5, 6 anos, talvez um pouco mais, mas ele está muito, muito engatinhando ainda e pode dar uma coisa bem legal e é muito legal fazer parte disso também. Mas os métodos tradicionais de estimar a fotossíntese não são tão diretos assim, porque você mede o CO2, só que o CO2 ele é emitido na decomposição, na respiração das árvores e é absorvido na fotossíntese. Então, o que você mede, na verdade, é a diferença entre os dois. E aí, para você medir qual é a fotossíntese mesmo, você tem que fazer várias aproximações baseado nas medições noturnas, que de noite não tem fotossíntese, a planta está só respirando, e aí depois você tem que consertar, né, adaptar para os valores de temperatura, umidade durante o dia. Então, assim, está sujeito a vários erros. Tá? Mas, enfim, se a gente mede só o fluxo total, né, que é a diferença entre fotossíntese e respiração, que é o NEE, a gente pode ver aqui, tá, na tabela, tem 3 linhas, tá? A terceira linha é semi-arid Yattir, 220, é um valor muito próximo da média europeia, que é 200, e da média global, que é 260. Então, assim, a atividade total da floresta de Yattir é muito próxima, tá, da média global de outras florestas muito semelhantes, inclusive, né, principalmente na Europa. Só que a gente pode ver, e um dos segredos disso, na verdade, não é que ela faz tanto fotossíntese quanto as florestas da Europa, tá? Então, se a gente fosse medir só fotossíntese, beleza, as florestas da Europa fazem muito mais fotossíntese, só que, como aqui é uma área muito seca, a decomposição, tá, das folhas que caem no chão, no solo e tudo mais, é muito lenta mesmo, assim, pode demorar décadas. Então a gente tem um estoque de carbono, tá, uma respiração muito baixa também, que no final das contas vai dar uma taxa parecida de fotossíntese e respiração. E então isso mostra como o potencial que a região semiárida tem de realmente ser um bom estoque de carbono, não necessariamente de árvores frondosas, mas de um estoque de carbono no solo que pode ficar décadas ou séculos estocado no solo, ajudando aí a remover o CO2 da atmosfera. E uma das coisas que a gente pode ver nesses gráficos, que tem essas curvinhas bonitinhas aí, é que a curvinha azul, ela é a floresta de Yattir, tá? E ela está deslocada, se a gente for ver os meses, né, que é o eixo X, o auge, tá? Esse gráfico está normalizado, mas é só para a gente ver assim, o período, tá? O auge o GPP seria a fotossíntese mesmo, tá? Estimada. O auge da fotossíntese da floresta de Yattir é lá para o mês de março, enquanto que na Europa é lá pelo mês de julho. Isso porque, então, assim, isso já foi uma adaptação que essa espécie sofreu ao ser cultivada, né, em larga escala aqui em Israel. E isso porque no mês de março
as árvores encontram aqui em Israel condições que elas só vão encontrar em julho, de temperatura, tá? E radiação solar na Europa. Então, isso é muito interessante, tá? Porque por causa das mudanças climáticas, é bem possível que várias áreas do mundo que ainda não são semiáridas podem acabar sendo. Então, o que a gente está observando aqui são adaptações e condições que podem se tornar o normal de outros lugares do mundo no futuro por causa das mudanças climáticas. Então, está aí mais uma vantagem da gente entender o funcionamento da vegetação aqui no clima semiárido. Então, agora, tem outra questão que eu queria que vocês pensassem um pouquinho aqui, tá? É o seguinte, se a gente falou que o albedo, né, a capacidade de absorver ou refletir radiação, é menor na floresta do que no deserto, ou seja, a floresta absorve muito mais radiação do que o deserto, a gente está falando aqui de uma diferença, se vocês forem ver os números, de 10%, tá? O albedo 0,21 significa que o deserto reflete 21% da radiação que chega a ele para o espaço. A floresta reflete 11%. E numa área onde a média anual de radiação solar é mais do que 200 watts por metro quadrado, enfim, não importa tanto, mas essa diferença de 10% é mais do que 20 watts por metro quadrado que a floresta absorve a mais. E isso é muito importante, tá? É muito significativo. O que a gente estava falando sobre um aquecimento global aí de 1 grau até agora, ele vem de uma diferença de radiação em escala global muito menor do que essa. Então, a gente está falando aqui numa escala muito local, mas é muito significativo. Então, assim, teoricamente, se a gente tem mais radiação, né, ou seja, mais energia na superfície, a gente teria mais aquecimento. Tá? E se a gente for medir a temperatura no topo da floresta e a temperatura no topo do deserto, qual vai estar mais quente, então? Pensem enquanto eu tomo um golinho aqui de chá. Então a resposta é o seguinte, galera. Se a gente vai lá, a gente tem que pensar, o pensamento automático o topo da floresta vai estar mais quente do que o deserto, porque a floresta está absorvendo muito mais radiação e tem muito mais energia. Mas depois de muitos anos de medição, não foi isso que o meu orientador e o grupo de pesquisa observou. Observou que, na verdade, o topo da floresta ele é mais frio do que o deserto. E ficou uma questão muito intrigante aí, né? Porque, a maioria das árvores do mundo, elas se refrescam, se resfriam, né? Para manter uma temperatura realmente mais baixa para continuar funcionando. Só que a maioria das florestas do mundo faz isso através da transpiração. Né? Ou seja, através do suor, que nem a gente faz, né? Elas fazem isso através da liberação de vapor d'água para a atmosfera. Só que aqui em Yatir, aqui em Israel, não tem água suficiente para fazer isso. Tá? Essa medição desse fluxo de vapor d'água é muito pequena. E aí ficou a seguinte questão aí, né? Como que essas árvores mantêm uma temperatura menor do que no deserto, lá fora, que está refletindo a radiação para o espaço? Então, uma das respostas, a principal resposta é o seguinte: por causa da rugosidade que é criada na superfície da floresta, tá? Por causa da densidade das árvores e de alturas diferentes e pedaços abertos na floresta e tudo mais, o vento, quando ele passa por cima da floresta, é um vento muito mais turbulento. É um vento que ele acaba se misturando muito mais. E o ar, que num primeiro momento sim foi aquecido por causa da radiação, o ar quente ele é menos denso, ele é mais leve, né, do que o ar frio. Então ele já tende, ele quer subir. E o movimento altamente turbulento do vento, ele ajuda o ar a subir. Então a gente gera grandes bolhas convectivas, a gente chama isso de convecção, tá? São grandes bolhas de ar quente subindo para altitudes muito mais elevadas do que se não houvesse a floresta, porque a gente tem uma temperatura e a gente tem uma energia que joga esse ar lá para cima, tá? E como não pode ficar um vácuo ali, né, o ar ao redor da floresta vem substituir o ar que subiu. Então a gente cria aqui um novo loop de circulação atmosférica. E, bom, Yatir ainda é uma floresta muito pequena, né? Lembrem que é menor do que a floresta da Tijuca, só que isso não vai ter um efeito assim real no clima, na circulação atmosférica global.
Mas se a gente projeta isso para uma escala maior, vai acabar tendo sim. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que é importante a gente também lembrar é o seguinte. Beleza, a floresta conseguiu dissipar esse ar, né, por causa desse efeito convector, que é o que a gente chama. Só que, bom, houve um aquecimento aí. Esse calor só foi para outro lugar, mas o planeta Terra foi aquecido, né? Então, pô, a pergunta fica, e aí, é ruim plantar floresta? Então a gente está piorando o aquecimento global. Se a gente plantar a floresta e ela tiver todo esse efeito, dessa forma, né, mudando o albedo do deserto e tudo, bom, se a gente olhar só para esse ponto, sim, está aumentando o aquecimento. Só que a gente não pode esquecer que as florestas estão tirando o CO2 da atmosfera, né? E o que é o CO2 quando ele fica na atmosfera? Ele mantém a radiação na atmosfera, impede que a radiação térmica, que é um outro tipo de radiação, radiação termal, ela escape para o espaço. Então, se por um lado a gente está aumentando a radiação na superfície, que vai ser dissipada depois para a atmosfera, enfim, por outro lado a gente está diminuindo ano a ano a radiação na atmosfera do CO2, né, que o CO2 ele aprisiona. Então, e a fotossíntese é um processo contínuo. Então a gente pode calcular o seguinte, ok, quanto CO2 eu preciso retirar da atmosfera para compensar aquele efeito de aquecimento do albedo? Beleza, calculamos. Então agora, quanto CO2 essa floresta absorve por ano? Calculamos? Ok. Então quantos anos vai demorar para essa floresta tirar da atmosfera a quantidade de CO2 que eu preciso? No caso de Iatir, esse tempo é 80 anos, tá? E pode parecer bastante, e é mesmo, tá? A floresta foi plantada há cerca de 60 anos, então, teoricamente, a gente ainda não começou a resfriar o planeta por causa da floresta de Iatir. Mas, eu vou falar um pouquinho sobre isso depois, mas existem outros tipos de florestas, ou em outros lugares, e aí esse efeito é muito mais interessante, é muito mais rápido, e, bom, mas vamos falar de uma coisa muito interessante também, que é o seguinte. Iatir, né, e Israel, tudo sendo aqui muito pequeno, acaba sendo um laboratório para a gente entender processos que, se acontecessem numa escala global, poderiam ter um significado muito maior, muito mais forte, tá? Então é o seguinte, um colega meu pegou um modelo de computador super sofisticado e ele simulou o plantio de uma floresta parecida com a floresta de Iatir em toda a faixa sul do deserto do Saara, tá? Que é a faixa do Sahel. E que tem condições de deserto também, parecidas com o que a gente tem aqui e tudo mais. E todas essas mudanças no albedo e em vários, ou até outras interações aqui nesse caso com a atmosfera, tá? Mas isso aumenta. Isso causa que, assim, aqui a gente está falando de uma área de 8.000 quilômetros, tá? De extensão. E uma faixa também larga. Então, assim, o ar vai ter toda uma circulação diferente, atmosférica, e a umidade dos oceanos em volta da África, que vem substituir o ar que está circulando de uma forma diferente agora aqui, vai gerar mais chuvas, tá? E um volume significativo de chuvas. Pode aumentar aqui nessa faixa do Sahel, a temperatura diminuir. Então, assim, é como quase que se a própria floresta estivesse criando a própria chuva da qual ela precisa para sobreviver, o que lembra muito também o que eu falei antes sobre esse processo na Amazônia. Então, tem um potencial incrível aqui de também, depois de algumas décadas aí, né, ou até menos nesse caso aqui do Sahel, a gente retirar CO2 da atmosfera suficiente para realmente gerar uma mudança, nesse caso, positiva, né, para o clima global. Mas, enfim, outro estudo muito interessante que foi feito aqui no meu laboratório, né, foi pegar o caminhão e medir uma floresta muito parecida com a de Iatir, com a mesma composição, né, de praticamente só aquele tipo de pinheiros, mas medir como se comporta uma floresta dessa num clima bem mais úmido e num clima bem mais úmido no norte do país, né, onde chove quase 3 vezes mais do que chove em Iatir todo ano. E aí, o que foi observado é que realmente esse efeito muda muito, tá? A mudança do albedo é diferente, toda a interação com a água é diferente, o tempo de espera, ao invés de 80 anos, fica quase 10 anos, fica realmente muito menor para a gente começar a se beneficiar climaticamente do plantio de florestas. Mas também, como na região norte do país aqui, bom, primeiro a gente tem que pensar que a distância entre Iatir e essa floresta no norte é menos de 200 quilômetros.
tá? E a gente tem aqui o triplo de chuvas em 200 quilômetros. Israel tem uma vantagem de ter uma variação climática incrível numa distância muito baixa, muito pequena. Então, assim, na Europa, para fazer um estudo de variação climática desse, você teria que viajar milhares de quilômetros, ou em outros lugares do mundo, enfim. Aqui, você viaja menos de 200 quilômetros e você tem aqui um caso perfeito para estudos de diferentes climas. E, bom, no clima bem mais úmido, tá, no norte de Israel, que não é tão longe daqui assim, as florestas vão ter muito mais água disponível para fazer a transpiração e tudo mais. E elas vão usar essa água. Mas qual é o problema? As florestas vão usar uma água que de outra maneira iriam para o Mar da Galileia, que historicamente foi o maior reservatório de água e a maior fonte de uso de água para o país, para as pessoas. E as estimativas desse estudo, da minha colega, né, da Shani, é que se você plantar, né, uma região em volta desse Mar da Galileia, como essa floresta aqui de Bíria, você pode diminuir até 20% a quantidade, o volume de água que chega no lago. Então, assim, e aí? O que é mais importante agora? Combater o aquecimento global ou pensar nos recursos hídricos para o país? Bom, Israel agora dessaliniza a água, então, enfim. Mas o que eu quero mostrar é que a resposta não é direta se o efeito é positivo ou negativo, depende muito do que você está olhando, de qual é o seu interesse, né, e do que você quer. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o meu doutorado também, que é onde entra a minha participação nisso tudo. E o meu principal projeto do doutorado agora é levar o caminhão para comparar diferentes tipos de vegetação. Porque até agora a gente está falando só de floresta de pinheiros, tá? E, bom, como é que um campo de trigo, como é que uma agricultura se comporta nesse contexto? Como é que uma pastagem se comporta nesse contexto? Ou uma vegetação mediterrânea natural, que a gente chama de maqui ou chaparral, vai se comportar? E comparando tudo isso com uma outra floresta de pinheiros, tá? E todas elas estão dentro de uma mesma zona climática, que a gente chama de mosaico de vegetação, tá? Que se elas estão sob as mesmas condições de clima e meteorologia e tudo mais, a gente pode estimar então que as diferenças que a gente encontrar, elas vão ser típicas, né, de cada tipo de vegetação. Então, vou deixar também aqui no fundo, enquanto eu falo, uma imagem feita pelo drone também, que a gente usa na pesquisa, para medir diversos parâmetros da superfície. A gente usa esse drone com várias câmeras e tal. E tem uma imagem do caminhão fazendo medições aqui no maqui, né, que a gente chama o chaparral. E uma das coisas mais interessantes que a gente encontrou até agora foi que toda essa questão do efeito convector, das grandes bolhas de ar quente que sobem e tudo mais, é muito típica do ecossistema de pinheiros, tá? Aqui nessa vegetação mais mediterrânea, que são arbustos muito baixos, não tem tanta aquela turbulência, isso não acontece tanto. Então, o efeito dos pinheiros de mudar toda aquela circulação atmosférica e tal, ele é muito mais significativo do que qualquer outro. Mas, enfim, essa questão do ecossistema aqui do chaparral tem outras interações com o clima bom, são conclusões muito interessantes que eu ainda estou compilando, escrevendo para a minha tese, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo com mais detalhes também. Eu só queria passar por um outro projeto muito legal que eu estou fazendo, que é um projeto de... Bom, Israel não está cobrindo o deserto apenas com árvores, está cobrindo o deserto também com painéis solares, tá? Tipo, até 2030, o objetivo de Israel é ter até 30% da energia gerada por painéis solares e a maior parte disso está sendo implantada no deserto, na verdade no mundo todo, grandes campos de painéis solares estão sendo implementados no deserto e todo mundo pensa, pô, que legal, né? Deserto é um espaço vazio, vamos encher de painéis solares, vamos resolver o nosso problema de emissões de gases de efeito estufa, né, de queima de combustíveis fósseis. Mas talvez não seja tão assim, né? Então vamos pensar o seguinte, olhando de novo a foto da floresta de Yatir, olhando aqui o campo de painéis solares no deserto, qual que vocês acham que vai ter um efeito de mudança de albedo mais significativo para o deserto? Pensem em alguns segundinhos. Então aqui, ó, um dos principais resultados que a gente teve até agora é que a mudança, ao invés dos 10%, que é no caso da floresta, de Yatir, aqui é quase 20%. Tá? O campo de painéis solares ele vai diminuir o albedo
do deserto em quase 20%. Isso é muita coisa, tá? Agora a gente está falando aqui de um extra de radiação que é muito grande, que é quase o dobro do que é no caso da floresta. Porque os painéis solares, pensa bem, né, eles são feitos para absorver o máximo de radiação que eles conseguem. E a eficiência deles é muito baixa, menos de 15% do que eles absorvem, eles realmente transformam em eletricidade. Então, tem um efeito de absorção muito grande de radiação aí. E, bom, nesse gráfico com essas curvas, assim, a gente pode ver a diferença da curva vermelha, a gente pode ver que o fluxo de temperatura, que a gente chama de calor sensível, né, aquele fluxo de convecção, é o dobro em cima do deserto do que em cima do campo de painéis solares do que é em cima do deserto. Então, todo aquele efeito de mudança, alteração na circulação atmosférica vai acontecer aqui também. E aí a gente pensa, pô, mas aí é uma péssima ideia, então, botar painéis solares no deserto? Bom, eu pessoalmente até ainda acho eu acho que tem outras formas mais interessantes de usar os painéis solares, né, em áreas já urbanizadas, ou eu conheci agora um projeto muito interessante de combinar os painéis solares com áreas de agricultura, mas enfim, na verdade, bom, a gente tem que pensar o seguinte, né, os painéis solares não fazem fotossíntese, ao contrário das árvores, então pelo menos as árvores mantêm mais radiação na superfície, só que elas fazem fotossíntese que vai acabar compensando isso. Então, a gente pode considerar, sim, uma fotossíntese para os painéis solares, tá? Porque os painéis solares vão estar gerando eletricidade. E, atualmente, eletricidade, na maioria dos países do mundo, o Brasil é super recessão nesse sentido, mas na maioria dos países do mundo, a eletricidade é gerada por queima de carvão e gás natural, que emite bastante CO2 para a atmosfera. Então, assim, se a gente consegue medir quantos quilowatt-hora eu consigo gerar por metro quadrado de painéis solares no deserto, e a gente tem esses dados, e se eu sei quanto carbono eu emito para a atmosfera por cada quilowatt-hora que eu gero numa usina de carvão ou gás natural, eu consigo calcular quanto tempo de painéis solares gerando eletricidade vai precisar para evitar a emissão de CO2. Entendeu? Então, eu consigo fazer uma conversão do quanto esse CO2 equivale em radiação e eu calculo quantos anos leva para compensar. A mesma coisa que a gente faz na floresta, tá? Então, assim, enquanto em Yatir demora 80 anos para a fotossíntese, né, para absorção ativa de carbono pelas árvores compensarem o efeito de aquecimento do albedo, aqui no caso do campo de painéis solares, se eu estou considerando uma geração de eletricidade por carvão, vai demorar cerca de 2 anos ao invés de 80, e de gás natural cerca de 3 anos e meio ao invés de 80, tá? Se eu vou acumulando, então, esse carbono que eu estou evitando de emitir para a atmosfera, substituindo a geração de eletricidade. Então, de alguma forma, é um dado muito interessante, é realmente muito vantajoso, por um lado, né? Mas, por outro, isso também mostra o quanto que é surreal, o quanto que a quantidade de carbono que a gente emite pela queima de combustíveis fósseis é realmente muito maior do que a capacidade que as florestas têm de absorver, né? E que a gente tem que cuidar dessa parte de uma forma muito direta, de diminuir as queimas de combustíveis fósseis. Falei bastante, queria concluir. Então, assim, só lembrar que é muito importante a gente, né, expandir essa nossa compreensão sobre como a superfície interage com a atmosfera, como os efeitos podem ser diversos. Eu falei aqui muito de clima, né? Ou seja, além da fotossíntese, a radiação, a água, partículas, aerossóis e tudo mais. Só que, além disso, tem efeitos que a gente não consegue nem medir, que as árvores podem ter, né? Que são, bom, as florestas protegem o solo de erosão, né? Elas servem como habitat para os animais, servem como lazer para a população, tem um valor cultural, né? Quantos países aí têm símbolos que são árvores, né? O Brasil tem nome de árvore 2 vezes, né? Tanto o Brasil, do pau-brasil, quanto os índios chamavam todo o território do Brasil de Pindorama, que eram as palmeiras, enfim. Chipre tem um nome baseado numa árvore, Cyprus, o cipreste, o Canadá tem aquela, né, folha na bandeira, e por aí, o próprio Líbano tem uma árvore na bandeira também, tem um valor cultural, né? Muitos israelenses se orgulham de que
Israel tem muito mais árvores hoje em dia por causa das políticas do país. Então, tem questões culturais, tem questões imensuráveis assim com as florestas, tá? Bom, o equilíbrio entre os efeitos de aquecimento, se a gente for olhar para o clima, né, o equilíbrio entre os efeitos de aquecimento e resfriamento são complexos, são inesperados, podem ter resultados inesperados, então é muito importante entender mais a fundo. E, bom, como já disse o bardo, né, Shakespeare, através do Hamlet, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a tua filosofia. Então, foi um prazer compartilhar um pouquinho com vocês aí das minhas paixões. Espero que gostem e um grande abraço aqui de Rehovot, da minha mesa aqui no Instituto Weizmann, final de um dia de trabalho aí, quase de noite, mas é sempre um prazer falar, compartilhar o que eu tô fazendo com vocês. Um abraço, até a próxima, valeu!